Não importa quem eu sou. Pesquise você mesmo por tua conta tudo e tire tuas conclusões. Qualquer pessoa com rudimentos de conhecimento na área de epidemiologia e de como se propaga um vírus sabe que, em regra, ele tem um ciclo de 12 semanas. Não existe como seres humanos controlarem este ciclo. Um vírus é um organismo extremamente pequeno e que se difunde de forma muito rápida e fácil. Não existe como você barrar a propagação dele. Se você tem um local que não está contaminado e tenta isolar esse local, basta que uma pessoa contaminada ingresse e ele inicia o ciclo. Se você tem um local contaminado e quer confinar as pessoas lá para que elas não contaminem outras áreas, basta que uma pessoa saia e ela vai gerar o ciclo aonde ela passar. Isto não tem como ser evitado. Medidas imbecis, tipo o fechamento do comércio que foi decretado por muitos governadores e prefeitos, apenas transformam este ciclo num ciclo de 12 semanas para um ciclo de 13, 14, 15, seja lá quantas semanas for o isolamento. Ele vai apenas adiar um início que é inevitável. Vai acontecer aquele ciclo e as pessoas contaminadas vai ser em quantidade que é equivalente àquela que seriam caso não tivesse ocorrido o isolamento, a quarentena total. O que tem que se fazer, é óbvio, é reduzir o contato e a possibilidade de contágio de grupos que estejam em situação de vulnerabilidade para aquele vírus. Idosos, crianças pequenas, pessoas doentes. Estes têm sentido fazer isso. Mas eles são 15% da população brasileira. Os outros 85% são pessoas com menos de 59 anos e que não estão nessa condição de vulnerabilidade extrema perante a doença e diante deles não há nenhum sentido em promover esse tipo de medida tosca de Maria vai com as outras que muitos políticos tomaram sem sequer consultar um especialista verdadeiro da área. Isto é o fato. E governadores e prefeitos que fecharam o comércio 2 semanas tomaram uma medida inócua, inútil, que não vai alterar em nada a propagação do vírus e nem o número de mortes e que vai arruinar economias. Esses governantes pensaram que o imposto vem da circulação da economia? Eles lembraram que eles dependem? O deles vai pingar certinho no final do mês. E o empresário que vai ter que pagar impostos, e vai ter que pagar a folha, e vai ter que acabar demitindo por causa dessa medida infantil e assodada que tomaram. Mais uma vez, eles se escapam ilesos, porque nós deixamos, nós não fazemos pressão em cima deles. E mais uma vez, os chineses vão escapar ilesos. Todas as pandemias recentes, quase todas, surgiram na China. Podem tentar distorcer do jeito que quiserem, mídias esquerdistas que tiveram seus interesses prejudicados pelo governo, porque o governo petista gastou 16 bilhões de reais em 14 anos patrocinando publicidade na Globo, na Folha de São Paulo e seus veículos e outros por aí, e em blogs, através de patrocínios da Caixa Econômica, da Petrobras, do Banco do Brasil e por aí vai. Bolsonaro cortou isso aí. Esse é o dodói dessa gente. Eles querem de todas as formas criar pânico, criar histeria para prejudicar a economia, para não dar o gosto de o governo dizer que está recuperando a terra arrasada que o PT deixou, que agora ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra os estádios padrão FIFA, construídos em detrimento dos hospitais. Ah, mas a situação da Itália, mas a situação dos Estados Unidos. Você mora na Itália ou nos Estados Unidos? Não, né? Você conhece a situação da população italiana? Você sabe qual é a densidade demográfica, a média de idade, o nível de doentes que tem lá? Aposto que não. Vá pesquisar quem são a maioria dos mortos do vírus lá. Pessoas com faixa de idade de 80 anos, com 2,7 doenças pré-existentes, em grande parte sedentários, vivendo em cidades que têm grande densidade demográfica. A Itália tem 60 milhões de habitantes e é do tamanho do Piauí. E está no meio do inverno. Os Estados Unidos têm regiões com alta densidade demográfica, grandes centros urbanos, Chicago, Nova York, Boston, que estão agora no inverno e lá é frio. É natural que tenha maior índice de contaminação e mais contaminação fatal. Aqui no Brasil, o HN1, que é um vírus muito mais perigoso e com maior índice de letalidade, causou na
na epidemia que ocorreu aqui alguns anos atrás, 50 mil casos e 1.200 mortes, mais ou menos. É mais ou menos o que vai se produzir agora. Provavelmente vai ter um pouco mais contaminados, confirmados, e o número de mortes não vai ser expressivamente maior do que isso. Não foi feito esse tipo de medida na época, porque se sabia justamente que a única forma de controlar uma epidemia é adquirindo imunidade. E isso só se faz com vacina, que demora 2 anos o protocolo de pesquisa, ou então com a imunidade natural, que é adquirida quando o indivíduo toma contato com o vírus, adoece ou não, e desenvolve anticorpos para ele. Bolsonaro está certo, sim. Ele nunca falou que era uma gripezinha. Ele disse que, no caso dele, a reação ia ser como uma de uma gripezinha. Porque ele tem uma boa condição de saúde, dado a prática de atletismo durante boa parte da vida dele. Muitos idosos brasileiros têm essa boa condição e se colocam, nesse caso, nas mesmas condições de pessoas que têm menos idade. A maioria das pessoas que tem contato com o vírus e que é contaminada por ele não desenvolve nenhum sintoma. Nada. Ela adquire imunidade antes de a doença se manifestar. Uma outra parcela vai ter uma gripe leve, os sintomas de uma gripe leve. Uma outra parte vai ter uma gripe forte, sintomas como se fosse de uma gripe forte. E uma mínima parcela vai desenvolver sintomas mais graves. A maioria esmagadora das pessoas adquire o vírus, provavelmente transmite ele para outro e sequer sabe que esteve contaminada. Isto é a realidade. Mas a mídia tendenciosa, esquerdista, manipuladora, cínica, cara de pau, imoral, sem ética, manipula. Pega um assunto e faz um estardalhaço em cima. Ano passado foi as queimadas, depois foi o óleo derramado, depois era a guerra iminente dos Estados Unidos com o Irã, e assim vai. As chuvas no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, com a mortandade, eles têm que arrumar um assunto do dia para encher o saco e saturar. E tem gente bocó, estúpida, imbecil, ovelhas, que não sabem pensar por si próprios e pesquisar as coisas e ver onde é que está o fundamento científico de cada medida. Não caia na esparrela desta mídia, não seja mais um manipulado, um cagão, porque tu vais descobrir talvez na fila dos desempregados que te fizeram de bocó. E tu vai estar doente na fila dos desempregados e vai descobrir que era sim só uma gripezinha. Pense por ti.